Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio, pastor auxiliar na Igreja do Nazareno, Comunidade Leste, e esse é o nosso canal de estudo. Seja muito bem-vindo. Você que ainda nunca participou de nenhuma das nossas aulas costumam acontecer aí às terças-feiras, né? Sempre às terças-feiras tem um vídeo novo aqui no nosso canal. E há uma aula com cerca de 30 a 35 minutos, então é um tempo bem rápido. Se você acabou achando o nosso canal aí por um acaso, ou talvez você recebeu um link de algum conhecido, de algum amigo seu, fique conosco, você vai aprender acerca da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de orar junto com você, você que está na sua casa, no seu trabalho. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Pai, por mais um dia. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor Pai, de mais uma vez, mais uma semana, estarmos, Senhor Pai, aqui, podendo falar, podendo ouvir acerca do Senhor, acerca do conhecimento da Tua Palavra. Pai, nós queremos engrandecer o Teu santo nome. Nós queremos louvar, Senhor Pai, o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós queremos dizer o quanto somos gratos pelo Teu amor, o quanto somos gratos pelo Teu sacrifício, o quanto somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito em nós, na nossa vida. Pai, fica conosco. Mais esse dia, mais essa semana, mais essa aula eu te peço, Senhor. Fale conosco, fale com os seus filhos que estão em casa, fale com os seus filhos que me ouvem através do YouTube. Pai, nos dê, Senhor Pai, a Tua sabedoria, nos dê o Teu conhecimento, nos ensina acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Nós estamos tratando sobre o tema Novo Testamento. Hoje nós estamos na aula 3. Serão 4 aulas. Então hoje é a aula 3, na próxima semana a aula 4. Nós já falamos na aula 1 sobre os evangelhos, né? Um panorama do Novo Testamento. Começamos lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já falamos também na segunda aula sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e também algumas cartas paulinas, né? Que foram elas, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, falamos também sobre Romanos. Amém? Então hoje, na aula 3, nós vamos falar sobre vamos continuar sobre algumas cartas paulinas, a continuação desse panorama. Lembrando que o intuito desse ensino, o intuito dessa aula não é nos aprofundarmos nos livros, até porque o nosso tempo não é muito grande, e o propósito dessa aula é te dar um panorama bíblico, ou seja, um resumo de qual o propósito, de quando foi escrito, por que foi escrito, nós já sabemos que por quem. Essas daqui foram Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu. Então a ideia é te dar esse panorama, essa visão de cima, para quando você for ler o texto, ler algum desses livros, alguma dessas cartas, você poder entender um pouquinho melhor do assunto, sabendo aí quem escreveu, por que escreveu e qual o propósito principal. Amém? Então a carta que nós vamos falar, começando hoje aqui, a primeira carta é Filipenses. Então nós vamos falar de Filipenses. Então olha só, deixa eu só, antes de começar a falar, querido, fazer uma correção da aula passada, tá? Na aula passada, quem estava aqui, quem estava presente, quem assistiu a aula, viu que eu falei que Filemon é uma das cartas pastorais, e eu errei, eu me equivoquei. Filemon não é uma carta pastoral, tá? Filemon é uma carta, nós vamos falar sobre ela hoje, mas ela não é uma carta pastoral. Então, carta pastorais são 3, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Filemon não é uma carta pastoral, então, corrigindo aquilo que eu falei na aula passada, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Hoje nós vamos falar sobre a Filipenses, que é a primeira carta. Quem escreveu foi Paulo. Lógico, nós estamos falando das cartas paulinas. Onde ele escreveu? Paulo escreveu em Roma, provavelmente quando ele estava preso, mais ou menos ali no ano de 61 e 62 depois de Cristo. A igreja dos Filipenses, né, de Filipo, cidade de Filipos, é uma igreja fundada na casa de Lídia, na segunda viagem missionária de Paulo. Foi na cidade de Filipo, olha só que legal esse conhecimento para você. Foi nessa cidade aqui
que aconteceu aquele fato bastante conhecido por nós cristãos, que foi a prisão de Paulo e Silas, né? Você lembra do texto? Acredito que sim. Quando Paulo e Silas ele chegam na cidade, eles conhecem ali uma moça, uma menina, que era adivinha, e ele expulsa ali os espíritos malignos, os demônios daquela menina. E os donos daquela menina, né, os senhores daquela menina, daquela mulher, vendo que já não ia mais obter lucro por suas adivinhações, então denunciam Paulo e Silas e eles vão presos. E aí acontece aquilo que é lindo, maravilhoso da palavra de Deus, que diz que à meia-noite Paulo e Silas na prisão adoravam e cantavam ao Senhor quando as suas cadeias foram quebradas. Houve um terremoto naquele lugar. E aí então você sabe disso, você lembra da cena, o carcereiro fica desesperado e ele achando que alguma pessoa tinha fugido e ele certamente pagaria por isso. E Paulo fala, fique tranquilo, que ninguém de nós fugimos, estamos todos aqui. E aí depois Paulo fala de Deus para a vida desse homem, desse carcereiro, né? Fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí a gente acredita que esse carcereiro se converteu, né? E ele era uma dessas pessoas, tanto ele como a mulher que tinha sido livre dos demônios, né? Que era adivinha e ela foi livre. Tanto ele quanto ela eram membros dessa igreja que acontecia na casa de Lídia, lá na igreja de Filipe, tá? Então foi nessa cidade que teve esse acontecido com Paulo e Silas. Então qual que é o propósito dessa carta? O propósito dessa carta é agradecer a ajuda enviada enquanto ele estava preso, porque foi uma igreja que ajudou bastante Paulo nas suas prisões. Também um dos propósitos dessa carta era advertir contra algumas situações de competição na igreja. Também advertir contra alguns ensinos judaizantes que estavam acontecendo nesta igreja, com o povo desta igreja, né? E relembrar que o centro do evangelho é a cruz de Cristo. Então esse é o panorama da carta de Paulo à igreja de Filipe, ou ao povo filipenses, tá bom? Então vamos passar para a próxima carta. Nós temos algumas cartas para falar hoje, por isso que nós vamos dar uma corrida aqui. A próxima carta que nós vamos falar é a carta de Paulo aos Efésios. Paulo também escreveu quando ele estava em Roma, provavelmente preso, mais ou menos no ano de 61, entre os anos de 61 e 63 depois de Cristo. Tá? Essa igreja, né? Essa igreja que era em Éfeso, foi uma igreja mais precisamente fundada por Priscila e Áquila, na sua segunda viagem missionária de Paulo. Éfeso era uma cidade muito mística e bastante conhecida pela sua produção de artigos religiosos. Então Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade onde o povo adorava muitos deuses pagãos, adorava também, era uma cidade dedicada à adoração à deusa Diana de Éfeso, inclusive onde se tinham um dos maiores templos da antiguidade, que era lá em Éfeso. Era uma cidade conhecida pela fabricação de artigos religiosos, como correntinha, como patuás, como tudo que era coisas religiosas eram fabricadas lá na cidade de Éfeso. Então olha só o que acontece. Quando Paulo chega nessa cidade, ele vê que aquela cidade está tomada pelo misticismo, pela religiosidade, tomada aí pela adoração à deusa Diana de Éfeso, e aí ele começa então a pregar, a falar, né? Éfeso é a cidade que Paulo mais fica mais tempo, ele fica lá cerca de 2 anos nessa cidade, e ele começa a falar de Deus, a discipular as pessoas, a converter as pessoas, inclusive há um movimento lá de grande conversão, várias pessoas são convertidas, conversão em massa. As pessoas começam a levar os seus livros de feitiçaria, os seus livros de rituais, os seus livros de misticismo nas praças e queimarem aqueles livros. E aí os empresários, né, os comerciantes da época ficam preocupados, porque como eles viviam dessa venda de artigos religiosos, e aí então o povo começou a se converter, eles falam, meu Deus, agora para quem que nós vamos vender
as estátuas, os símbolos, as imagens, para que nós vamos vender se o povo está se convertendo ao cristianismo? E aí então eles também denunciam Paulo, a liderança, né, da cidade, e Paulo precisa se explicar. Então nessa época houve aí uma perseguição ao ministério de Paulo lá na igreja de Éfeso, tá? Então nós já falamos aqui que foi a cidade que ele mais ficou. O propósito da carta, o propósito principal é uma carta de encorajamento, tá? Onde Deus revela o seu plano por Jesus Cristo, e é também uma carta de orientações práticas à firmeza na fé, tá? Esse é o propósito da carta de Paulo aos Efésios. A próxima carta que nós vamos falar hoje é a carta de Colossenses, tá? Então, Colossenses foi escrita também em Roma, provavelmente quando Paulo também estava preso, mais ou menos entre os anos de 61 e 63 depois de Cristo, tá? A igreja de Colossos, né? Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e sim por Epáfras. Isso está lá bem claro no próprio livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. Depois você pode ler com calma aí na sua casa, tá? O cenário de Colossos é mais ou menos parecido com Éfeso, uma cidade onde se adorava várias divindades e também se prestava culto a anjos. Então olha só, o cenário dessa cidade era muito parecido com o cenário de Éfeso, onde se adorava vários deuses, e aqui acontecia algo um pouco mais específico, que era o culto não só às divindades gregas, mas também ao culto a anjos, né? Então Paulo escreve muito contra isso. O propósito principal desta carta é uma carta cristológica, tá? Onde Paulo advoga sobre a superioridade de Cristo Jesus para corrigir o sincretismo religioso. Então o povo buscava por experiências místicas e agora ele precisava se atentar para a centralidade de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então olha só, algo parecido com o que acontecia em Éfeso também estava acontecendo na cidade de Colossos. O povo estava adorando vários deuses, o povo estava buscando experiências espiritualísticas, buscando experiências místicas, né? O que às vezes nós vemos hoje em algumas igrejas, as pessoas dão mais importância às experiências que elas vão ter no culto do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, nazarenos que somos, nós acreditamos sim nas coisas sobrenaturais. Nós acreditamos sim que o Senhor opera maravilhas no meio de nós, do seu povo. Nós acreditamos, a nossa conversão em si é algo sobrenatural que aconteceu através do Espírito Santo. Nós acreditamos sim nisso, mas nós temos acima de tudo o Senhor como centro, Jesus Cristo como centro. E o que estava acontecendo aqui nessa cidade é que eles estavam buscando mais as experiências do que o próprio Cristo em si. Tá? Então Paulo escreve aí essa carta para exortar e para corrigir o povo da igreja nessa questão e nesse quesito. Amém? Próxima carta que nós vamos usar aqui, vamos falar de duas cartas ao mesmo tempo. Vamos usar esse tempo para falar de 1ª e 2ª Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. As duas cartas foram escritas muito perto uma da outra, muito perto mesmo. Foi escrita de Corinto, da cidade de Corinto, durante o verão do ano 51 depois de Cristo. Essa igreja foi fundada por Paulo na sua 2ª viagem missionária. Então foi Paulo mesmo que fundou a igreja de Tessalônica, tá? E o propósito da carta é uma carta escatológica, onde Paulo adverte a comunidade a ter calma em relação à volta de Jesus e ao mesmo tempo ser vigilante. Havia então naquela época, queridos, uma ansiedade pela volta de Jesus. Como Jesus havia dito, eu vou e logo eu vou voltar, então as pessoas imaginavam que questão de semana,
meses ou poucos anos, Jesus já voltaria. Então, algumas pessoas da época não queriam trabalhar, eles falavam, não, vou trabalhar para quê? Eu quero só orar, eu quero só adorar o Senhor, porque já Jesus vai voltar. Então, havia assim essa ansiedade, ó, Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar, está voltando. E aí Paulo então adverte a igreja, ele fala, ó, nós precisamos sim cuidar, ficar vigilantes, ficar atento, ficar pensando com os nossos olhos na volta de Cristo, mas nós precisamos lembrar que estamos vivendo hoje. Nós precisamos saber que nós estamos aqui na terra, então precisamos trabalhar. A ponto de Paulo dizer aqui, nessa carta, ó, aquele que não trabalha, então que também não coma. Porque nós precisamos trabalhar. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, estão ligados nas coisas do céu, mas ainda estamos nessa terra. Precisamos agir como cristãos responsáveis. Então nessa carta ele trata muito sobre isso, né? Precisamos continuar trabalhando, continuar servindo. E ele também fala sobre alguns assuntos, sobre a ressurreição, ele fala também sobre o que acontece com aqueles que morreram, que irão morrer ou que morreram antes da volta de Jesus. Então tudo isso ele trata nessas duas cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, enviada à igreja de Tessalônica. Tá bom? Agora nós vamos falar das 3 cartas pastorais que Paulo escreveu, que são elas, 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Tá bom? Então olha só, vamos ver aonde ele escreveu essas cartas. A 1ª Timóteo, ele escreveu na Macedônia, entre os anos de 62 e 64 depois de Cristo. A carta a Tito ele escreveu também da Macedônia, nos anos de 62 e 64, entre os anos 62 e 64. E a carta de 2ª Timóteo, a 2ª carta, né, que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, ele estava em Roma e foi entre os anos de 64 e 68 depois de Cristo. Qual que é os propósitos? Qual é o propósito dessas 3 cartas, né? As cartas eram direcionadas a pastores, que eram discípulos de Paulo, sendo ele Timóteo e Tito, dando-lhe conselhos e direções de como agir diante de algumas situações. O grande objetivo das cartas pastorais era tratar de assuntos urgentes que precisavam ser solucionados o quanto antes. Dentre estes assuntos, destacam-se 2 principais: nomear homens de extrema integridade e caráter para os cargos de bispos e diáconos da igreja. E aí o outro ponto é combater as heresias e os falsos ensinamentos que estavam se espalhando nas igrejas. Então olha só, essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, foram cartas escritas por Paulo para pastores, para pessoas que estavam à frente das igrejas. Então lá você vai ver diversos assuntos relacionados a pastores, a cuidado de igreja, a como escolher homens e mulheres para o ministério, né? Homens para o ministério, a como escolher os pastores, como deve ser a postura de um pastor, como deve ser, enfim, você vai ver vários relatos de Paulo, vários escritos de Paulo, direcionando tanto Tito como Timóteo a como conduzir bem a igreja e como a escolher a liderança, entre outros diversos assuntos. Então, por isso que nós denominamos elas como cartas pastorais, porque foram cartas direcionadas a pastores. Tá bom? Depois, então, a última carta, encerrando aí as cartas paulinas, né? Essa etapa aí das cartas de Paulo, tá lá a carta de Filemon. Filemon é uma carta que tem uma particularidade, porque ele não escreveu nem para um pastor e também não escreveu para uma igreja em si, não é uma carta geral e não é uma carta direcionada a uma igreja, a uma localização, a um povo. Não, foi uma carta que ele escreveu para seu amigo Filemon. Filemon era amigo de Paulo, lá da cidade de Colossos. Então ele escreve essa carta para tratar de um assunto. Filemon era um homem, dá para se entender pelas escrituras que era um homem com boa condição financeira, um homem rico. E ele tinha um escravo por nome de Onésimo.
Onésimo, então, ele causa algum prejuízo financeiro, prejuízo para Filemon. E aí, então, Onésimo, com medo de acontecer algo com ele, inclusive até perder sua vida, ele vai procurar Paulo, que era amigo de Filemon. Então, Onésimo procura Paulo, explica ali o que está acontecendo. Paulo fica um pouco com Onésimo, né? Onésimo mora um pouco com Paulo. Paulo fala acerca da palavra de Deus para ele, acerca de Cristo para ele, prega para ele, discipula ele se converte ao cristianismo. E aí então Paulo escreve essa carta a Filemon, seu amigo, para poder dizer para Filemon, receba aí Onésimo. Paulo chega até a dizer, Filemon, se Onésimo criou para você, gerou para você algum prejuízo financeiro, todo o prejuízo financeiro que ele gerou para você, coloca na minha conta. Então receba ele de volta e não receba apenas como seu escravo. Você não vai receber ele mais como seu escravo, você vai receber ele como seu irmão em Cristo. Então a carta, o principal propósito da carta, o principal e único propósito ali da carta que Paulo escreve para Filemon é isso, é reapresentar, apresentar de novo, né, fazer a defesa, vamos dizer assim, de Onésimo para Filemon, seu amigo. Tá bom, queridos? Espero que você tenha entendido aí esse panorama. Querendo Deus, se Deus nos direcionar, nós vamos preparar, quem sabe aí mais para frente, nos próximos meses, um estudo mais específico de cada livro do Novo Testamento. Porém, a visão que Deus nos deu agora é apenas fazer esse panorama aí com a intenção de você poder ler com mais facilidade e entender o que está dizendo. Queridos, eu quero fazer um pedido para você. Você que nos assiste aqui às terças-feiras, ou talvez você que assiste esse vídeo gravado em algum dia da semana, você que acha que chegou à conclusão que esse estudo te ajuda com alguma coisa, trouxe algum conhecimento para você, tem te ajudado a fazer uma leitura melhor, um entendimento melhor acerca da palavra de Deus, compartilha ele com alguém. Copia o link aí, vai em compartilhar, manda esse link para algum grupo seu, da sua família, do seu trabalho, de amigos, ou quem sabe por alguma pessoa específica. Fala, olha só, meu irmão, olha só esse conteúdo, assiste esse vídeo aqui, aprende um pouquinho acerca da palavra do Senhor. Se você gostou, deixa um joinha aí para a gente poder entender que esse conteúdo está sendo relevante para você, para a gente continuar gravando conteúdos como esse, que vai te ajudar no seu crescimento, no seu conhecimento. E aí também você vai estar nos ajudando a fazer com que esse vídeo, com que esse estudo chegue mais longe, chegue em mais pessoas, porque o algoritmo do YouTube, vai identificar que é um conteúdo relevante e vai mandar para mais pessoas. Amém, queridos? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, lembrando que esse canal é um canal específico para estudo. A nossa comunidade tem um outro canal que é onde são postados os nossos cultos online, os nossos conteúdos, mas esse aqui é específico para estudo. Amém? Nosso tempo está finalizando, eu quero poder orar com você. Feche seus olhos. Pai, Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor Pai, por termos a oportunidade de conhecer mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Pai, por nos instruir, por deixar mais claro para nós aquilo que o Senhor deixou escrito nas Suas palavras, na Bíblia para nós. Pai, obrigado. Espírito Santo, trabalha nos nossos corações. Que essas aulas não sejam apenas aulas em busca de um conhecimento, não, mas que seja também uma aproximação nossa, uma aproximação daqueles que me ouvem com o Senhor. Esse é o nosso intuito, não apenas conhecer a letra, mas nós queremos nos aprofundar em Te conhecer, em ter um relacionamento com o Senhor. E aí nós temos um relacionamento, nosso relacionamento é aprimorado quando nós Te conhecemos, quando nós lemos as Escrituras e entendemos mais acerca do Senhor. Pai, faça isso, Senhor Espírito Santo. Eu posso apenas falar, ensinar, preparar uma matéria, uma aula, mas o Senhor é aquele quem fala aos nossos corações, aquele quem de fato, verdadeiramente, nos ensina todas as coisas. Pai, nos dê uma semana abençoada, que na próxima semana
possamos estar todos juntos novamente, aprendendo mais acerca do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Deus abençoe você. Até a próxima.